No capítulo de terça-feira, o clima fica cada vez mais pesado. Com um olhar em chamas e um sorriso cruel, segura Sandra pelos braços e a empurra contra a parede com força. Vai ficar presa aqui, sua cretina! Grita ela, a voz ecoando como um trovão dentro do pequeno quarto. O Celso vai pagar o quanto eu quiser. Sandra, desesperada, tenta se soltar, mas as cordas apertam seus pulsos. Ela chora, grita, implora. Não pode me prender. Por favor, me solta. Súplica entre lágrimas. Mas uma apenas gargalha. Um riso frio, venenoso. Ela saboreia cada segundo da aflição da rival. Vai ficar aí, à base de pão e água, até eu conseguir o que quero. Sentencia, antes de trancar a porta com força. E aí, me diz, qual das duas é mais cretina na sua opinião? Sandra ou Zuma? Comenta aí embaixo. E não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. Enquanto isso, em outro canto da cidade, Stella desperta confusa, os olhos marejados, o coração acelerado. Eu não me lembro de nada, murmura, a voz trêmula. Não sei o que aconteceu comigo. Ernesto, o homem dos segredos sombrios, respira aliviado. Por dentro, comemora. A amnésia de Stella pode ser a sua salvação. Mas será que essa paz vai durar? Olga observa, atenta. O olhar dela corta o silêncio como uma lâmina. Por que está tão nervoso, Ernesto? Pergunta, franzindo o senho. Ele disfarça. Tenta mudar de assunto. Mas o olhar dela penetra fundo, como se enxergasse além das mentiras. Enquanto isso, Anabela vibra de alegria. Vai ficar comigo, Estelinha, diz, abraçando a irmã com força. O sorriso dela ilumina o rosto. Mas mal sabe que essa decisão pode colocar as duas em perigo. Do outro lado da trama, Policarpo lança olhares misteriosos para Candinho. Tenta alertá-lo. Há algo errado com Simbá. Sussurra, tenso. Candinho começa a juntar as peças. E quando a noite cai, o suspense atinge o auge. Araújo aparece com semblante carregado. As notícias sobre o caso de Policarpo não são boas, diz com voz grave. O que será que vai acontecer agora? Deixa seu palpite nos comentários. Curte o vídeo e se inscreve no canal para não perder as próximas reviravoltas dessa história cheia de emoção e segredos. O destino é impiedoso e vai cobrar o preço dos erros cometidos. Simbá será o responsável pela própria derrocada. Antes de continuar, já deixa o seu like e ativa o sininho. Assim você não perde nenhum dos próximos capítulos dessa história eletrizante. Momentos depois, o silêncio da noite é quebrado pelos passos firmes do delegado. Ele se aproxima da casa de Candinho. Ao lado dele, Samir caminha com um olhar decidido. Mais atrás, Jasmin observa cada movimento, o coração disparado. O chefe de polícia, suando sob o chapéu, comenta em tom tenso. Espero que vocês estejam certos, porque se eu não descobrir nada aqui, o Policarpo vai continuar preso. E vocês também vão se complicar comigo. Samir encara o delegado, firme. Nós estamos certos, senhor. Confie em mim. Ele respira fundo e avança em direção à casa. A porta rende, denunciando sua entrada. O cheiro de perfume barato e fumaça de vela invade o ar. No meio das salas, uma aparece. Com seu glamour decadente, um copo de conhaque na mão. Os olhos borrados de maquiagem se arregalam ao ver o menino. O que está fazendo aqui, pestinha? Pergunta nervosa, tentando disfarçar o susto. Samir dá um passo à frente. Firme, mas sereno. Vim dizer que resolvi ficar do lado de vocês. Simbá, encostado num canto sombrio da sala, solta uma risada debochada. E quem disse que eu confio em você, moleque? Samir respira fundo, controla o medo e responde com frieza. Enquanto você decide isso, é melhor refazer essa maquiagem, Luma. O delegado está vindo pra cá com Candinho. E eles vão procurar provas. Zuma arregala os olhos. Tensa. O quê? Meu Deus. Ele tá certo. Ela corre até o espelho, apavorada. Minha maquiagem tá toda derretida.
Preciso dar um jeito nisso antes que me vejam assim. Enquanto Zuma se apressa pro quarto, Samir aproveita e abre discretamente a porta dos fundos. Jasmim e o delegado entram em silêncio. O coração do chefe de polícia parece querer pular do peito. Não sei, murmura o delegado, passando a mão na testa. Acho que tô começando a me arrepender disso. Jasmim sussurra, séria. Não temos tempo a perder, delegado. Vamos nos esconder rápido. Eles se abaixam atrás de um armário antigo, coberto de poeira. O ar está pesado. A tensão é palpável. Nesse exato momento, Zuma volta. Agora com o rosto repintado. Simba, impaciente, comenta. Fica aqui, pestinha. Eu preciso dar uma olhada no estábulo. Zuma se aproxima de Samir, desconfiada. E quanto a você, mocinho, saiba que eu tô com meus 2 olhos bem abertos. Assim que ela sai, Simba se vira para Samir e sorri com ironia. Veja só, o menino certinho do orfanato, querendo estar do meu lado. Quem te viu e quem te vê. Samir engole em seco. Evita olhar pro canto onde o delegado e Jasmim estão escondidos. Sim, eu quero ficar ao seu lado, diz ele com calma. Mas quero entender direitinho o que aconteceu. Simba dá de ombros, com desdém. Eu provoquei aquele animal bobo. Fiz ele ficar com tanta raiva, até reagir. Samir finge ingenuidade. Então, você diria que o Policarpo agiu em legítima defesa? Claro que foi. Responde Simba com arrogância. Mas olha só pra mim agora, morando numa mansão. E você? Vai continuar naquele orfanato caindo aos pedaços? Acha mesmo que ser bonzinho te leva a algum lugar? Nesse instante, o delegado sai do esconderijo e aponta pra ele. Pois é, Simba. Mas parece que essa sua mansão tá prestes a ruir. Gostou da virada? Deixa o like e comenta o que achou. Porque as coisas vão esquentar ainda mais. Zuma aparece na porta, assustada. O que tá acontecendo aqui? O delegado se adianta. O que tá acontecendo é que vocês 2 vão me acompanhar até a delegacia. Zuma empalidece. Simba percebe a armadilha e tenta escapar. Eu não vou pra lugar nenhum. Ele sai correndo, mancando levemente. Não acredito! Grita o delegado. Caí no truque de uma criança fingindo estar ferida. Ele segura Zuma pelo braço. Vamos, madame. Eu te levo primeiro. Depois eu mesmo procuro esse garoto. Zuma lança um olhar furioso para Samir e Jasmim. Mas os 2 apenas trocam um sorriso cúmplice. De vitória silenciosa. Horas depois, no estábulo, o clima é outro. O cheiro de feno, o som dos animais e o pôr do sol dourando o campo trazem uma paz suave. Candinho acaricia o pescoço do cavalo Policarpo, emocionado. Tita observa, os olhos marejados. Samir chega. É recebido com um abraço apertado de Candinho. Se não fosse você, Samir, o Policarpo ainda estaria preso. Você foi um herói, menino. Samir abaixa a cabeça, humilde. Eu não fiz isso sozinho, senhor. A Jasmim me ajudou. E até o próprio Simba, de certa forma. Candinho e Tita se entreolham, surpresos. É mesmo? Pergunta Tita. Foi a Zuma que mandou ele fazer tudo aquilo, não foi? Samir confirma com um leve aceno. Sim. Samir fala com serenidade. Ela queria se aproximar de mim. Mas não teve tempo. Eu não saí do lado do Policarpo. Nem por um instante. Candinho sorri, orgulhoso. Isso mostra que o bem ainda fala mais alto, meu rapaz. Tita, curiosa, pergunta. E o que vai acontecer com Simba? E com a irmã dele agora? Samir responde com um leve sorriso. Eles vão ter que fazer trabalho voluntário. E adivinha onde? Limpando as jaulas dos animais. Do zoológico. Policarpo solta um zurro alto. Quase como se risse. Candinho cai na gargalhada. Excelente ideia! Vamos todos ao zoológico ver esses 2 aprendendo uma lição. A câmera se afasta lentamente. O pôr do sol dourado cobre o campo. E a risada de Candinho ecoa suave no ar. Mas algo no olhar distante de Samir indica que a história ainda não terminou. Nas sombras, um novo perigo começa a se formar. A verdadeira batalha.
Está apenas começando. E aí? O que você acha que vem por aí? Deixa sua nota de 0 a 10 para Samir e Jasmin, por terem inocentado o Policarpo. Comenta aqui embaixo, curta o vídeo, e se inscreve no canal para acompanhar os próximos capítulos dessa novela cheia de mistérios e emoções. Simba finalmente colocará a mão na consciência e contará toda a verdade. Eu menti, grita o menino, a voz embargada. Eu não aguento mais carregar esse peso. Ao ver Simba prestes a abrir o bico, Uma se desespera. O plano sórdido dela está indo por água abaixo. Não! Ele não quer falar nada. Vamos embora, Simba! Berra ela, puxando o garoto pelo braço. Mas Asdrubal entra na frente, firme. Não, senhora. Deixa o menino falar. Deixa ele falar. Fica até o final do vídeo que eu te conto como tudo vai acontecer. Mas antes, já clica no gostei e se inscreve no canal. Qual deve ser o castigo de Zuma? Por toda maldade contra Policarpo, cadeia ou miséria? Comenta aí. A verdade está prestes a prevalecer e salvar o pobre Policarpo de um destino cruel. Após ver Candinho mergulhado em desespero, Simba finalmente cria coragem. Confessa que mentiu, que inventou a história de ter sido atacado pelo animal. A revelação põe fim ao plano nojento de Zuma, que havia feito a denúncia só para se livrar do mascote do caipira. Tudo começou quando Simba afirmou ter levado um coice de Policarpo. Mas, na verdade, ele mesmo havia provocado o animal. Tomado por ciúme e rancor, Simba nunca entendeu, porque todos riam e se alegravam com o burro, enquanto ele se sentia cada vez mais esquecido. O ciúme virou veneno, e o veneno quase destruiu o inocente Policarpo. Prepare-se, porque as emoções dos próximos capítulos vão ser fortes. O destino do burro mais querido da vila penderá por um fio entre a injustiça e a redenção. E enquanto o inocente animal enfrenta uma ameaça cruel, os corações humanos serão postos à prova, revelando o melhor e o pior de cada um. Antes de continuar, curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum detalhe dessa reviravolta emocionante. Tudo começou numa manhã tranquila. A paz do orfanato foi quebrada por um grito desesperado. Simba, tremendo, com os olhos marejados, corria pelo pátio, dizendo ter sido atacado por Policarpo, o inseparável companheiro de Candinho. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. As crianças se juntaram assustadas, e os adultos correram para socorrer o garoto. Mal sabiam eles que por trás daquela acusação existia algo muito mais sombrio. Naquele momento de fraqueza, Simba, tomado pelo ciúme e pela raiva, puxou o rabo de Policarpo e atirou pedras. O pobre burro, assustado, apenas se afastou relinchando. Mas o medo de ser descoberto fez o menino inventar uma mentira. Uma mentira que quase custou a vida de um inocente. E foi então que Zuma, sempre à espreita de uma oportunidade para ferir Candinho, viu sua chance. Esse burro é perigoso. Um risco para todos, disse, com um olhar frio e satisfeito. Em poucas horas, a denúncia estava feita. Um processo cruel foi iniciado. O destino de Policarpo, agora, estava nas mãos da justiça. Quando Candinho soube da acusação, seu mundo desabou. O caipira, de coração puro e sorriso fácil, não podia acreditar que alguém desejasse o mal do seu melhor amigo. Passou noites em claro, sem descanso, rezando e procurando uma saída. Ele é só um burrinho, meu Deus, meu companheiro de estrada. Por que tanta maldade? Murmurava, segurando o chapéu contra o peito. Chegou o dia do julgamento. O salão do fórum estava lotado. As crianças do orfanato se espremiam nas cadeiras. Até os mais duros da vila se emocionavam vendo Candinho suplicando diante do juiz. Doutor, o senhor precisa acreditar. Policarpo é inocente. Ele nunca fez mal a ninguém. Mas o juiz, frio, implacável, baixou a sentença. Policarpo seria sacrificado. O silêncio foi cortante. Candinho caiu de joelhos, gritando o nome do amigo, enquanto os oficiais se preparavam para cumprir a ordem. Os dias seguintes foram de pura aflição.
A vila inteira mergulhou em tristeza. Candinho, decidido a lutar até o fim, organizou um protesto em frente à delegacia. Com cartazes improvisados e palavras vindas da alma, comoveu até os corações mais duros. Ele é meu amigo. Nunca fez mal a ninguém. A justiça não pode ser cega ao amor. Gritava, com lágrimas escorrendo. Foi então que, entre a multidão, surgiu Simba. Pálido, tremendo, com os olhos cheios de vergonha. O peso da culpa o consumia havia dias. Candinho, eu menti. O silêncio caiu sobre todos. Candinho deu um passo à frente, atônito. O que você tá dizendo, menino? Simba respirou fundo, a voz embargada. Policarpo não me atacou. Eu inventei tudo. Tava com raiva, queria chamar atenção. Me perdoa, por favor. A revelação caiu como um raio. Uma empalideceu, tentando disfarçar o desespero. O povo começou a murmurar. Os olhares se voltaram contra ela. Candinho, com os olhos marejados, se aproximou e abraçou o garoto. Você foi valente, meu filho. Contar a verdade é coisa de gente boa. Agora, vamos salvar o Policarpo. O juiz, pressionado pela confissão e pela comoção popular, não teve escolha. A sentença foi suspensa. A ordem de sacrifício, revogada. As crianças choraram de alegria. O portão da delegacia se abriu. E Policarpo saiu trotando, livre, relinchando alto, como se agradecesse. Candinho correu até ele, abraçando o pescoço do burro. Meu compadre, eu sabia que você não tinha culpa. A multidão aplaudiu. Até os oficiais sorriram. Mas nem tudo seria perdão. Uma, humilhada diante de todos, jurou vingança. Com um olhar frio e venenoso, sussurrou entre os dentes. Isso ainda não acabou. Você vai se arrepender de me enfrentar. Enquanto isso, Simba tentava reconstruir sua reputação. Ajudava Candinho e Policarpo todos os dias, tentando provar que havia mudado. Mas as sombras do remorso ainda o perseguiam. Será que algum dia vão confiar em mim de novo? Perguntava cabisbaixo. Candinho, bondoso, colocava a mão em seu ombro. A verdade sempre aparece, meu filho. E quem fala com o coração, nunca tá sozinho. A paz parecia voltar à vila. Mas, nas noites silenciosas, vultos começaram a rondar o celeiro. Portas rangiam. Passos ecoavam no escuro. E uma risada sinistra cortava o vento. Zuma não estava sozinha. E o plano de vingança dela, ainda mais cruel, estava prestes a começar. Não perca os próximos capítulos. Curta o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, para descobrir o que Zuma vai fazer. E se Candinho conseguirá proteger seu fiel amigo Policarpo dessa nova ameaça. Em meio a tanta dor, amor e redenção, uma pergunta vai ecoar no ar. Até onde alguém é capaz de ir? Em nome da verdade? Se você acredita que a justiça sempre vence, deixe o like, compartilhe e se inscreva. A notícia da morte do Senhor Paixão cai como uma bomba na vida de Ernesto. O velho patriarca, dono de uma fortuna incalculável e conhecido pela rigidez moral, sofre um ataque cardíaco fulminante. E acontece no pior momento possível. No exato instante em que o testamento estava prestes a ser assinado. O documento, que deixaria a maior parte dos bens para o afilhado Ernesto, permanece incompleto. Uma brecha perigosa, que Sandra, com sua mente fria e calculista, enxerga como uma porta aberta para a ambição. A cena é de puro desespero. Alguém, por favor, faz alguma coisa, grita Ernesto, ajoelhado ao lado do corpo do padrinho. Mas é tarde demais. O coração de Paixão silencia. E com ele, o segredo sobre quem realmente herdaria tudo. De longe, Sandra observa a tragédia. Sente o sangue ferver. O olhar dela é cortante, decidido. Agora é a nossa chance, Ernesto. O velho morreu antes de assinar. Mas quem disse que a gente precisa contar isso para alguém? Sussurra, com um sorriso venenoso. Ernesto hesita. A culpa pesa. Você tá maluca, Sandra. Ele me tratou como um filho. Falsificar o testamento é crime. Crime? Rebate ela, firme. Crime é a gente ter vivido nas sobras dele.
e sair de mãos abanando agora. Você quer continuar pobre, Ernesto? Quer ver os herdeiros distantes ficarem com tudo? Pois eu não. Ela se aproxima, encara de perto. Se tiver um pingo de juízo, vai fazer o que eu mandar. Enquanto o corpo de paixão ainda é velado, Sandra começa a mover suas peças. Com frieza, ordena que Ernesto copie a assinatura do padrinho no testamento inacabado. A tensão entre eles é quase palpável. Ernesto, suando, segura a caneta com a mão trêmula. Se a polícia descobrir, é o fim pra gente. A polícia só descobre se você for burro bastante pra deixar rastros, corta ela. Assina logo, Ernesto. Cada segundo que passa é um risco. Ele respira fundo. O som da pena riscando o papel ecoa pelos corredores da mansão, como um presságio de tragédia. Sandra observa tudo, o brilho frio nos olhos. O destino dos dois é selado, por uma assinatura falsa. Mas o que ela não imagina é que o inferno está só começando. Antes disso, Sandra já havia provado o gosto da humilhação. A criminosa vingativa, a havia feito refém, exigindo uma alta quantia de Celso, o ex-amante de Sandra. O sequestro abalou a cidade. Dentro do cativeiro, Sandra jurava vingança. Você acha que vai me destruir, Pois espera só pra ver o que eu vou fazer quando sair daqui. E ela cumpriu a promessa. Após escapar, roubou o dinheiro do próprio resgate. Deixou Zuma e Celso arrasados. E saiu livre, com a mala cheia de notas. Agora, diante do testamento, vê a chance de ouro. Com dinheiro e nome limpo. Ninguém vai me parar. Vou mostrar pra todos quem é Sandra Soares. Diz ela, olhando o próprio reflexo no espelho, com um sorriso de vitória. Enquanto isso, Ernesto tenta manter as aparências. Posa de afilhado exemplar. Chora no funeral. Dá entrevistas com a voz embargada, jurando que vai honrar o nome do padrinho. Mas, por dentro, o pânico consome. Cada vez que vê o testamento falso sobre a mesa, sente o peso da culpa esmagar seus ombros. A gente devia parar com isso, Sandra. Não dá mais pra parar agora, Ernesto. Depois de tudo que arrisquei, é tarde demais. Gostou do enredo? Deixa o like e se inscreve para não perder o próximo capítulo. Sandra, ambiciosa e fria, acredita que nada, absolutamente nada, poderá detê-la. Ela já imagina a fortuna nas próprias mãos. O poder, as viagens, os luxos. Mas o destino, cruel como sempre, prepara uma jogada inesperada. Lúcio, o advogado e antigo braço direito do Sr. Paixão, começa a desconfiar. Tem algo errado nisso. O velho era cauteloso. Jamais assinaria um testamento sem testemunhas. Desconfiado, ele decide agir. Contrata um detetive particular para investigar a autenticidade da assinatura. O investigador é meticuloso, sagaz. Começa a conectar cada peça. Os movimentos de Sandra. Os gastos repentinos de Ernesto. As manchas de tinta na caneta usada. A cada descoberta, o cerco se fecha um pouco mais. Sandra, porém, segue cega pela própria ambição. Rindo, ela diz com arrogância: eles nunca vão descobrir, Ernesto. Eu nasci para isso. O mundo é dos espertos. Mas as visitas inesperadas de Lúcio, as perguntas insistentes e o olhar atento do detetive começam a deixá-la inquieta. Você acha que eles sabem? Pergunta Ernesto, suando frio. Sandra o encara e responde com frieza: ninguém sabe de nada. E se souberem, vão se arrepender de se meter comigo. Mas o destino não tem piedade. O detetive consegue uma cópia de documentos antigos. Compara a caligrafia. E o resultado é devastador. A assinatura é falsa. Lúcio fecha a pasta e murmura: prepare-se, Sandra, o jogo acabou. Sem hesitar, ele leva as provas direto à polícia. Uma operação é montada para prender o casal de golpistas. Na mansão, Sandra sente o chão sumir sob os pés. Eles não podem me prender. Eu mereci essa fortuna. Grita em desespero. Ernesto tenta fugir pelos fundos. Mas as sirenes ecoam pela rua. Luzes azuis e vermelhas cortam a noite.
O olhar de Sandra se enche de ódio e pavor. Você me entregou, Ernesto. Foi você que me traiu. Eu nunca quis isso, Sandra. Eu te avisei, responde ele, com a voz trêmula. O caos toma conta. Portas batem. Policiais gritam. E o destino dos dois parece selado. Mas então, o telefone toca. Um som que corta o ar como um aviso sombrio. Do outro lado da linha, uma voz feminina e fria diz: Calma, Sandra. Ainda não acabou. Eu posso te tirar daí, mas tudo tem um preço. Sandra fica em silêncio. O olhar perdido, o coração acelerado. Quem é você? Sussurra. Mas a voz responde apenas: uma velha amiga, digamos assim. Ela hesita. Respira fundo. Diga o que eu preciso fazer. E assim, entre lágrimas, ódio e desejo de vingança, o jogo recomeça. O futuro da vilã ainda está em aberto. Mas uma coisa é certa: Sandra Soares não vai desistir sem lutar. Enquanto isso, em outro canto da vila, o sol se põe atrás das montanhas. Samir surge ofegante, o rosto marcado pela indignação. A voz dele ecoa pelo quintal da Casa dos Anjos, onde Simba brinca fingindo inocência. Você só tem 8 anos, Simba. Como pode ser tão cruel, hein? Grita Samir, com o coração pulsando de raiva e decepção. Simba cruza os braços. Sorriso debochado no rosto. Você também tem 8, Samir. E é tão inocente. Burro não é gente, não. Larga de ser bocó. A tensão é sufocante. Samir aperta os punhos, os olhos marejados. Mas a determinação fala mais alto. Pois eu vou provar que você não vale nada, Simba. E que foi você que tentou machucar o Policarpo. O pequeno vilão apenas ri. Um riso frio, cortante, que fere mais que um tapa. Mas Samir não recua. Ele sabe que precisa de provas. E é nesse instante que nasce o plano. Desmascarar Simba. Diante de todos. Samir corre pelas ruas de chão batido. O vento leva sua voz aflita. Doutor Lauro. Doutor Lauro. Eu preciso muito falar com o senhor. O médico, homem calmo e bondoso, interrompe o que fazia. O que foi, menino? Aconteceu alguma coisa grave? Samir respira fundo, tentando conter o choro. Eu sei que o senhor é muito ocupado. Mas é por causa de uma covardia muito grande que tá acontecendo. Tem como saber se uma pessoa tá mesmo machucada, doutor? Doutor Lauro franze a testa. Tem sim, Samir. É só fazer os exames certos. Mas me conta, o que aconteceu? Com a voz embargada, Samir começa a revelar a verdade. É o Policarpo, o burrinho do Candinho, diz Samir, com a voz trêmula de quem carrega esperança. Lauro arregala os olhos. Policarpo, o da fábrica de biscoitos. Já ouvi falar, um animal dócil, manso que só ele. Samir sorri por um instante. O orgulho ilumina o rosto. É isso mesmo, doutor. Um amor de animal. Não faria mal a ninguém. Mas está sendo vítima de uma mentira deslavada. O Simba, aquele menino da Casa dos Anjos, disse que o Policarpo deu um coice nele. Mas eu sei que é mentira. Doutor Lauro se levanta. Ajusta o jaleco. A voz firme. Deixa comigo, Samir. Se esse menino tá mentindo, eu sei como desmascarar ele. O plano entra em marcha. A noite cai. Lauro prepara tudo. Pega a maleta. Fecha com firmeza. Dentro, a maior seringa do hospital. Uma agulha que só de olhar já dá medo. É com essa aqui que eu vou tirar a verdade daquele moleque. Murmura determinado. Samir não dorme. Anda de um lado pro outro. Imagina o momento em que Simba vai cair em contradição. O coração bate acelerado. Medo e esperança misturados. Se você tá torcendo pro Samir, deixa o like agora. Isso ajuda demais o canal e mostra que você quer ver a justiça feita. Na manhã seguinte, a casa de Candinho ferve de gente. O boato corre rápido pela vizinhança. O doutor Lauro vem tratar o menino Simba. Diz um vizinho, em voz baixa. Candinho acaricia o focinho de Policarpo. O burro relincha baixinho. Como se entendesse. Calma, companheiro.
Logo vão saber que você é inocente. Lauro chega sério. A maleta na mão impõe respeito. Reúnam todos. Eu vim pessoalmente tratar do menino Simba. Fiquei sabendo que ele foi atacado por um burro. Simba engole em seco. Tenta manter a pose. É isso mesmo, doutor. Esse burro é perigoso. Podia até me matar, diz ele, fingindo fragilidade. Lauro abre a maleta devagar. O silêncio toma o pátio. Com um gesto dramático, ergue a gigantesca seriga. Os olhos de Simba se arregalam. Pavor visível no rosto. Então deixa eu aplicar essa injeção em você, Simba. Para ataque de burro. Essa é essencial. O pequeno mentiroso dá um passo atrás. A voz falha. Pelo amor de Deus, doutor. Não precisa. Já tô melhor. Mas Lauro não recua. Não tem conversa. Se você foi atacado por um burro, vai ter que tomar a injeção. E das grandes. O clima fica pesado. Todos observam, presos ao momento. Samir morde o lábio. Prende o riso. Espera a queda do mentiroso. Simba começa a suar. Os lábios tremem. Eu não quero. Não precisa não, doutor. Lauro se aproxima. A agulha brilha à luz da manhã. Abre o braço. Menino. Isso é pro seu bem. De repente, Simba desaba. Um choro alto, desesperado, que ecoa pelo pátio. O Policarpo não fez nada. Eu menti. Me perdoa, Candinho. Não deixa o doutor Lauro me dar injeção. Não. O público ao redor fica em choque. Samir, vitorioso, levanta a cabeça com os olhos marejados. Eu sabia. Eu disse que o Policarpo era inocente. Candinho corre e abraça o burrinho. Policarpo relincha alto, como se compreendesse o perdão. Mas doutor Lauro, experiente, guarda a seriga devagar. Encarando o garoto choroso, diz com voz dura e calma. A mentira, Simba, é como essa agulha. Quanto mais a gente alimenta, mais dói quando a verdade chega. Simba abaixa a cabeça, tremendo. Samir observa, sem saber se sente pena ou satisfação. Entre a multidão, os murmúrios se espalham. Será que o Simba aprendeu a lição? Mas nos bastidores da vila, o boato corre. Há quem diga que o pequeno mentiroso ainda vai aprontar muito, que a vingança de Simba pode estar apenas começando. Gostou desse capítulo? Deixa o like, ativa o sininho e se inscreve no canal, para não perder os próximos episódios dessa história de emoção e reviravoltas. O silêncio pesa no ar depois da confissão. Todos olham para Simba, atonitos. O garoto soluça, o rosto molhado de lágrimas. Mas, entre os soluços, uma nova revelação sobe à tona, trazendo um choque ainda maior. Eu não menti sozinho, diz ele, tremendo, como se o mundo inteiro caísse sobre seus ombros. Um murmúrio varre o pátio. Candinho empalidece quando ouve o nome. Uma. A voz dele explode entre os vizinhos, mais alta que um trovão. Como é que é, menino? Pergunta Candinho, a voz carregada, indignada. Repete o que você disse. Simba limpa o rosto com as costas da mão. O olhar perdido entre vergonha e medo. Foi ela. Foi a dona Zuma. Ela disse que se eu contasse que o burro me deu um coice, o senhor ia ter que vender o Policarpo. E ela? Ela ia ficar com ele para puxar as carroças dela. O pátio explode em comentários. As mulheres se entreolham. Os homens cochicham, incrédulos. Zuma assiste a cena com um sorriso amarelo. Tenta disfarçar, mas o nervosismo denuncia. Isso é mentira. Eu nunca falei nada para esse menino. Grita, mas a voz vacila. O doutor Lauro cruza os braços. O olhar firme, penetrante. Estranho, dona Zuma. Porque o Simba não parece esperto bastante para inventar um plano tão maldoso sozinho. Uma engole em seco. O suor escorre pela têmpora. Candinho se aproxima devagar. Cada passo é como um golpe no chão. Então era isso, né, Uma? Você queria o meu burrinho. Queria o Policarpo para você. Que vergonha, mulher, inventar uma história dessas. Usar uma criança para destruir um bicho inocente. Uma tenta responder, mas a voz falha. Eu só pensei que seria melhor para todo mundo. Candinho a interrompe com firmeza.
Melhor pra você, né? Pra sua ganância. O tom de raiva ecoa. Pois olha aqui, o Policarpo é da família. E eu não admito que ninguém, nem mesmo você, tente fazer mal a ele. Ou a qualquer outro bicho desse mundo. O público murmura em aprovação. Uma sente o rosto arder de vergonha. O orgulho que a sustentava começa a ruir. Doutor Lauro dá um passo à frente. Mentiras desse tipo não ficam impunes, Dona Zuma. Se eu fosse a senhora, pediria perdão. Não só pro Candinho, mas também para esse animalzinho que não fez nada para merecer isso. Candinho estende a mão até o focinho de Policarpo. O burrinho encosta devagar, com ternura, como se entendesse tudo. Candinho sorri, emocionado. Olha só, Lauro, até ele sabe perdoar. Mas o que Zuma fez? Não tem perdão fácil, não. Simba chora baixinho, arrependido. Samir observa com um misto de alívio e tristeza. Candinho se vira para ele. Coloca a mão no ombro do garoto. E você, Samir, é um menino de ouro. Se não fosse sua coragem, o Policarpo podia estar perdido. Agora você salvou o meu amigo. E eu nunca vou esquecer disso. Samir abaixa a cabeça. Tímido. Eu só fiz o que era certo, seu Candinho. O Policarpo é inocente. E inocente não merece sofrer. O público aplaude. O sol rasga as nuvens e volta a brilhar sobre o vilarejo. A verdade trouxe luz, onde antes só havia sombra. Zuma, derrotada, tenta sair de fininho. Mas Candinho ainda tem algo a dizer. E não adianta correr, Uma. O povo já viu quem você é de verdade. Daqui pra frente, ninguém mais vai acreditar nas suas historinhas de boazinha. Uma cobre o rosto, fugindo às pressas. Atrás dela, cochichos e olhares de reprovação. Simba se aproxima de Samir, cabisbaixo. Desculpa, Samir. Eu não devia ter feito isso. A dona Zuma. Ela disse que me daria doce se eu mentisse. Samir suspira. O doce amarga, Simba, quando vem da mentira. Doutor Lauro sorri, sereno, e encerra. Hoje, todos nós aprendemos algo importante. A verdade sempre aparece, mesmo quando tentam escondê-la atrás de uma mentira bonita. Policarpo relincha alegre, como se desse o seu veredito final. Candinho o abraça com emoção. Ah, meu amigo, você é o bicho mais puro desse mundo. E agora ninguém mais vai te fazer mal. Eu juro. Nota musical: a música sobe, suave e vitoriosa. E se você vibrou com a derrota de Zuma e a vitória da verdade, deixa o like agora, ativa o sininho e se inscreve no canal para não perder os próximos capítulos dessa história cheia de justiça, emoção e novas surpresas.